Culto, episódio 7, o número da perfeição, as 7 maravilhas do mundo, o dia que Deus descansou. O que mais tem 7? Semana? Tem 7 A dias? semana tem 7 dias. 7 São- patinhas na lagoa? São 7 cores no arco-íris? Ah, não sei. Depende de quem. Tu é o artista, né? Não, realmente não sei quantas cores tem no arco-íris agora. Bom, não. as 7 cores do arco-íris de acordo comigo, então. E... No arco-íris do Tonico tem 7 Sim, no cores. arco-íris tem 7 tá cores. Tudo certo, cara. Se E- você desenhar... e olha só, o arco-íris é uma estrutura, o que nos leva ao começo do tópico de hoje, né? Porque a gente começa num tópico e acaba. E hoje é pra falar de estruturas, lato sensu, né? Pode ser estruturas da nossa psique, estruturas da igreja, como a nossa vida está estruturada, desestruturada de uma maneira. Acho interessante esse negócio da estruturação das coisas. É difícil estruturar alguma coisa hoje em dia, né? É difícil. Mas eu quero voltar para o arco-íris, cara. Volta pro arco-íris, Nada polêmico. tá bom? Aí eu passei por um momento de uma confusão, né? E eu tava falando, talvez um pouco sobre estrutura. O que tá no fim do arco-íris. Tá. É, o famoso... Pote de ouro. 7 cores no arco-íris. Aí, Confirmado. acertou. Boa. Vamos falar um pouco sobre aquela ideia do pote no final do arco-íris, né? E a vida nem tudo é um arco-íris, né? Eu Sim. escutava isso, alguém já falou isso pra mim. Não sei E quem não tem foi. o pote de ouro no final. E não tem um pote de ouro no final. Será? Bom, Será que pra onde a gente vai não tem mais ouro do que num pote de ouro? mas tu vai pro final do arco-íris? Não, né, cara? O arco-íris é uma metáfora pro fim da vida. Sim. Pra esse negócio mais melancólico, eu já ia puxar, mas tá, fala do teu arco-íris, o que tem no final dele, que tu queria puxar. Pô, O arco-íris. acabou com a ideia já. Agora não tem mais graça nem de falar. Não, o que tu ia falar do arco-íris? Não, porque eu tava conversando com um amigo essa semana, né? Sobre uma certa confusão que aconteceu. Ele falou, pô, mas tu não levou isso pra frente? Eu falei, cara, no final desse arco-íris não tem nada que vale a pena pra eu levar essa situação pra frente. Ok. Entende? Tipo, eu acho que lidar com estruturas e com as tuas próprias estruturas, eu acho que tem um pouco disso também, entendeu? Cara, Nossa, mas é de uma sabedoria não levar algumas coisas pra frente, porque não vai ter não algo vai ter bom. nada lá no final. É, eu acho que é um Cara, aprendizado e deixei é pra difícil. lá. Deixei pra lá, porque levar isso pra frente, eu vou brigar pra levar até o final, e no final não vai ter um pote de ouro. Não vai ter nada. Vai ter só uma razão que me gerou uma dor de cabeça absurda. Cara, Assim, pô, vale a pena? A gente tem tanto cavalo de batalha, é tanto moinho de vento, né, que a gente luta pra... Que no final não tem nada, né, Tem que nada. a gente só Tem desperdiçou energia, tempo e... E eu acho que a gente tem que estar muito bem estruturado mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, pra escolher as batalhas, eu acho. Pra saber o que levar adiante e o que não levar. Porque tu não tá estruturado, tu só vai fazendo. Sim. É aquele exemplo que tu falou antes da gente começar do restaurante. Quando tu tá fazendo um restaurante, tu tá só fazendo. Tu não tá muito preocupado. E às vezes a gente entra num looping tão forte de só fazer, que a gente não tá pensando, né? Não tá estruturando, não tá... E é bem melhor tu fazer uma coisa bem estruturadinha, um negócio pensado, tal, do que... Mas eu acho que, de maneira geral, a gente vai levando, assim, a gente não tá muito bem estruturado, porque eu acho que o mundo que a gente tem hoje não nos permite estruturar muita coisa. Daí puxando um pouco pra Bauman, que fala da modernidade líquida, eu acho tão batido citar Bauman, mas é impossível não citar, porque o cara era inteligente, que ele fala que a nossa modernidade é líquida, né? A gente não tem nada sólido. Então é muito difícil tu construir alguma coisa sólida num mundo líquido. É muito difícil ter uma estrutura que realmente comporte, que tenha alguma solidez no mundo que a gente tá Como vivendo. que funciona ali na psique humana a estrutura psicológica do ser humano? Tu sabe? Depende muito de qual ser humano a gente tá falando, de qual Não, assim, maneira isso se tem desenvolve. um esqueleto, um padrão de estrutura psicológica sobre o que forma cada coisa na pessoa ali. É mais tá? fácil dizer pensamento. O teu pensamento ele vai vir de um impulso psíquico, né? Que vai filtrar todos os... Nossa cabeça é uma máquina, né? Então, eu quero tocar nesse microfone. A minha cabeça, mesmo de maneira inconsciente, eu já pensei tanta coisa que eu vou saber se tocar nele ou não vai funcionar. Tem uma estrutura que leva em consideração o passado, o que já aconteceu antes, para não repetir determinadas séries de padrões de erro. Tá. Isso é um bem básico. Básico dá pra falar de estrutura humana, né? Da nossa cabeça. Mas eu acho que eu não entendi a tua pergunta. Não sei pra onde tu queria ir. Me desenvolve aonde tu queria chegar, Tá. que a gente faz o caminho. Eu já ouvi sobre, né? Não sei desenvolver isso, mas talvez tu saiba bem melhor que eu. O sentido de... uma criança, ela se estrutura emocionalmente com o colo da mãe ali nos primeiros 2 anos.
ela vai entendi. começando a se formar, a estrutura emocional ali, Isso, psicológica. Piaget vai falar da estrutura humana, que de 0 a 3 a gente é só emocional, daí a gente começa a ter o raciocínio que mais ou menos faz sentido, e o raciocínio abstrato começa a se formar nos 12. Antes dos 12, tu não tem noção de abstração. Né? E de 0 a 3, esse que é só emocional, alguém que não tem esse vínculo emocional necessário ali, paterno, materno, isso pode acarretar muita coisa? Isso vai acarretar muita coisa, só que aí a gente vai pegar outras pessoas, que tem a mãe presente, a mãe ausente, a mãe suficientemente presente. O cara que teve uma mãe que fica muito em cima vai se comportar de um jeito, o cara que teve uma mãe normal vai se comportar de um jeito normal. Mas só naquele comecinho ali, daqueles primeiros 2, 3 aninhos de vida. Isso fazem muita diferença. Isso faz muita diferença? Até o 7 é a parte que realmente dá pra fazer muita coisa e ainda fazer alguma coisa. E aí cada temperamento de criança vai precisar de uma determinada mãe, de um determinado negócio pra se desenvolver. Então se quiser falar de estrutura, mais ou menos esse é o beabá que tem o melancólico, que é choroso, o fleumático, que é tipo eu, de boa, tal, o colérico, que é explosivo, faz coisa, é uma ventania, assim, e o sanguíneo, que ele é mais... Cara, eu não lembro o que o sanguíneo tem de especial, mas se eu não me engano ele é mais neutro, tal, ele... O sanguíneo é mais neutro? Se eu não me engano ele é... Não, o fleumático é o mais neutro de todos, mas o sanguíneo... Eu não lembro o que tem o sanguíneo, cara. Tem uma tendência a ser mais sentimental, talvez? O melancólico é sentimental, o sanguíneo eu realmente não... Pra mim o sanguíneo sempre é um cara mais sanguinário. Eu tinha Não, tem essa primeira vez que eu mais ouvi, quente, mas... primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, o sanguíneo é um cara sanguinário. Sangue no olho, né? Sangue no olho, entendeu? Tal. Eu sempre pensei que era mais pra esse lado. Não, mas aonde tu queria chegar com temperamento, com estrutura psíquica? Não, porque curiosidade mesmo de entender, bom, tipo assim, se uma criança tão pequena, ela pode ser afetada por uma ausência muito forte. Infelizmente é aí que realmente... Porque depois que tu tem 2 braços, 2 pernas e uma cabeça pensante, meio que a vida fica mais... Não fica mais fácil necessariamente, mas tu tem mais artimanhas pra lidar com a realidade, né? A criança, ela é, tadinha, ela é um refém da realidade que ela tá inserida. A criança não tem voz ativa, né? Se tu é criança e não quer tomar vacina, tu fala pros seus pais, não. Ah, tá bom. Aí te levam pra passear e tu volta com 3 vacinas na coxa, né, cara? Tu não viu tem muito... o trend que a galera tá fazendo agora? De Você levar o quer filho R$2 pra casa. é um passeio misterioso. Eu vi, cara, que Cara, sacanagem. os caras tá muito sem limite. Não, na boa. Aí a criança pega a chave do carro, né? Aí aparece ela tomando a agulhada. Vamos ver o que vai acontecer. A revolta da vacina 2 tá vindo, cara. O Covid já foi um negócio horrível, vamos ver com essa nova geração aqui. O que vai rolar. Mas isso é assustador, né, cara? A gente vê como que as estruturas estão fragilizadas, né? No geral. Sim. E eu acho que a gente se engana muito achando que as coisas estão muito bem estruturadas. As pessoas querem uma segurança, né? Eu vejo que os antigos tinham muito isso. Tipo, os meus pais falam que o STF era um negócio, assim, na época deles, tipo, realmente eles eram intocáveis. Tu não sabia quem era, um negócio quase que aquela organização da galera de preto que controla o mundo, sabe? E hoje em dia todo mundo tem rede social, tudo tem tudo. As estruturas foram se perdendo mesmo, referência. Igual eu vejo um pouco até nesse 1 ano que eu tô aí, né, quase 2, pastor. Antigamente pastor era uma figura de que o pastor não soltava pum. O pastor não, sabe? Não tinha necessidades fisiológicas básicas. E hoje em dia tudo virou muito mais humano, o que causa um certo desconforto, só que ao mesmo tempo é mais real, não sei se é mais real, porque antigamente tinha muito exército, respeito que os meus pais tinham pelo exército. Hoje em dia a gente zoou que, vai lá servir o teu ano de cortar grama e pintar a parede, tá ligado? E correr na rua, né? Então eu realmente não sei, eu acho que tá tudo muito mais desestruturado do que... Eu acho que a deveria. sociedade, ela tá desestruturada. Tá. Porque hoje em dia você não sabe o que fazer pra dar certo na vida. Que nem, vou te dar um exemplo, antigamente. Antigamente, o cara queria porque queria ser CLT. Sim, ser advogado, era advogado, engenheiro e médico, né? Daí tu quer uma garantia que... Exatamente, você vai conseguir pagar todas as tuas contas. Vai ter uma vida legal, vai ter o carro na garagem, uma mulher e uma casa quitada, sim. Né? E antigamente o discurso era, cara, faça uma faculdade e consiga um bom emprego CLT ou um concurso público. Sim, era isso né? mesmo. Essa era... Sempre foi o discurso que eu ouvi, né? A estrutura do CLT, eu acho que hoje ela é muito mais volátil do que ela já foi um dia. Ela é muito mais frágil, por assim dizer. Sim. Eu não sei se pelo excesso de mão de obra,
eu não sei se pelo excesso de encargos que envolve a contratação de uma pessoa hoje, né, todas as dores de cabeça que isso dão. Eu acho que teve uma mudança de mentalidade muito forte, que é onde a gente tem um conflito de geração muito grande hoje, que a galera não tem muita certeza do que tem depois, então as pessoas querem aproveitar o hoje, né? Sim. E quando tu quer aproveitar o hoje, o amanhã não importa. E a gente vai colher os frutos disso no futuro. Eu realmente acho que não são frutos positivos do que a gente vai ter com essa galera que não está sendo CLT hoje e tal. Eu realmente acho que a gente vai acabar num problema de... Pô, qual é o nome quando o Estado fica te dando dinheiro depois que tu tá velho? Aposentadoria? Sim, Previdência. aposentadoria. Previdência. A gente vai ter um Sim. problema previdenciário Eu acho que a minha geração não se aposenta. Não se aposenta. Não se aposenta mais. Também acho Na que... massa, no geral, não. Mas me preocupa, até tomando um pouco e puxando para um lado mais esotérico, quando essa galera vai descansar, né? Se até Deus descansou no 7º dia, quando é o certo que das pessoas descansarem? Isso é um negócio que me preocupa muito, porque antes, inclusive, vamos falando de estrutura ainda, os velhos eram tidos como pessoas sábias, que já deram duro, fizeram sua parte na sociedade, e a sociedade aceitava bancar essas pessoas pelas suas contribuições, pelos seus... Tinha um certo, não sei se respeito é a palavra, mas tinha um certo... Vou usar respeito por falta de um termo melhor. Sim, admiração. Pode ser, tinha alguma Respeito, coisa. admiração pelos mais velhos. Mas né? hoje em dia, se tu vai falar com o jovem, cara, por que eu vou sustentar esse... É que pro jovem hoje, os mais velhos ficaram obsoletos. E eu acho que esse é um pecado muito grande que essa geração não tá dando o seu devido valor. Pros velhos. Exatamente. Porque assim, cara, vamos manter o tema estrutura. Uma boa estrutura precisa de um bom alicerce, uma boa Sim. base, certo? Você pode levantar uma estrutura, um prédio com uma estrutura de 20 andares. Cara, se não tiver um bom alicerce, Vai cair. vai cair. Sim. Né? E eu acho que hoje a gente está caindo para uma linha aonde você tem acesso a tudo que é tipo de informação, Uhum. né? Para você, cara, se você quiser Sim, aprender qualquer coisa, o ChatGPT tá aí. Sim. O cara joga lá, o cara joga no Google, Sim, tudo, me ensina como se eu fosse uma criança de 5 anos, o chat GPT Ele vai te ensinar? Sim. né? Porém, ele não trabalha a tua estrutura, a tua bagagem ali, Uhum. entendeu? Ele não trabalha o teu alicerce. Sim. E isso é só experiência de vida. Né? Porque o papel aceita tudo, a teoria aceita tudo. Sim. Né? E, por exemplo, hoje você tem ali jovens com, cara, 15 anos, o cara tá tirando, sei lá, Tem gente 1 milhão por ano, 2 milhões por ano. que tá fazendo, sim. Entendeu? Só que Sim. assim, uma pessoa dessa, às vezes ela tá ganhando mais dinheiro que o pai dela. Sim. Tudo bem, maravilha, se ela tá nesse lugar, né, de poder tá crescendo financeiramente sem depender. Pô, mas tu sabia Dos que isso me pais. preocupa muito? Porque isso gera um conflito hierárquico. Aí eu não Muito queria grande. chegar. Porque dinheiro, a gente vive num mundo onde o dinheiro ele tem muito a ver com poder, com Sim. hierarquia, né? Porém, assim, certas responsabilidades não é dinheiro, Sim. entende? Por exemplo, você vai casar, você é o homem da casa, independente de quanto você ganha. Sim. Independente se a sua mulher ganha mais do que você ou não. E você ser o homem da casa não é que você manda, é que você é o primeiro no combate e o último na retirada. Sim. Entende? Isso significa ser o homem da casa. Que é um negócio que também tá se perdendo, né? Que tá se É um perdendo, negócio- né? esse Vamos tipo de- entrar nesse tópico também hoje. Mas assim, essas estruturas, eu acho que elas estão ficando cada vez mais abaladas por não terem um bom alicerce. Que seria Cristo. É. O alicerce. Ah. Tá. Jesus diz pra gente não construir, não sei se foi Jesus que falou, ou se tá em Salmos, não lembro agora a passagem, mas fala porque nós não devemos... Não, tá no Novo Testamento. Uhum. Fala para nós não construirmos a nossa casa na areia. Sim. Porque ainda que pareça firme, né? Se Sim. vier uma tempestade, Ela vai cair. ela vai cair, Sim. né? Mas diz para nós construirmos a nossa casa na rocha que é Cristo, Aham. tá? Por quê? Porque ainda que venham todas as tempestades, tribulações, ela vai se manter de pé, porque ela tá alicerçada. Sim. Entende? Então, assim, quando eu construo a minha estrutura sem a solidez do evangelho na minha vida, é muito fácil de eu ser abalado. Faz sentido. De eu abalar as minhas... aí eu fico muito volátil. Sim. Tudo que eu construo vai depender do clima, vai depender do tempo. Se tiver tudo bem, então eu tô bem.
Então, eu acho que essa sensação de desamparo, que até o próprio Bauman traz, vem muito de não ter um alicerce claro. E se tu procurar na sociedade, na vida, né, garantia, tu não tem nada em lugar nenhum. Não importa quanto dinheiro tu tenha, daqui a pouco vem um governante bizarro, tu não tem mais nada. Não importa, tu pode ter arma em casa, se vai vir, vai te pegar desprevenido quando tu estiver dormindo. Tu não tem segurança e alicerce nenhum na vida, fora Cristo. Eu não Sim. consigo ver algo que te dê essa garantia e essa solidez que... Isso é tão verdade, olha que loucura. Falando um pouco sobre dinheiro. Eu conheci uma menina quando era adolescente que os pais dela eram donos de um banco. Né? Então, por questão de segurança, ela tinha uma segurança privada. Sim. Então, quando o pessoal ia sair e tudo mais, tinha um carro que ficava sempre por perto, né, pela segurança dela, né? Pra ela ter segurança. E ela uma vez foi sequestrada pelos seguranças. Putz, que ironia, cara. Que loucura! Sim. Entendeu? Mas os caras falaram, mano, ela foi sequestrada, os pais pagaram um resgate sem ela saber. Tamo com a tua filha, tamo já o tempo todo. Sim. Um rolê que eles pegaram ali o celular dela de um jeito que ela não soube. Isso aí quando eu era adolescente, Uau. 13 anos, tá ligado? Assim, Aham. criança mesmo. E aí, cara, ela foi sequestrada. E ela não soube que ela foi... Foi sequestrada, chegou em casa sem saber que foi sequestrada. Meu, que bom que ela não teve esse trauma, mas nossa, Sim, que horror. mas entende? Às vezes tu quer construir toda uma estrutura de segurança É pra isso, tua a gente não tem família, pros respaldo teus nenhum, filhos, e cara. não tem, cara. Não. O mundo Não dá no garantia. mundo jaz o maligno, É, né? No mundo já o diabo tá aí no mundo, tá solto, né? E tu vê, e quem eles contrataram pra proteger foram os que abusaram da circunstância, cara, que situação. né? Não tem Não garantia, tem. não tem como construir, não tem rocha no mundo. Eu tive um dentista, muito bom ele, não sei como ele tá, o cara, ele era todo natureba. Uhum. Daqueles triatleta, que não come nada de errado, sabe? Sim. Pra evitar qualquer tipo de problema patológico. Aí o cara pegou câncer. Tá, ok. Mas daí, cara, Não, mas tem controle nenhum, né? mas o que eu tô te falando é justamente isso. A gente pode fazer de tudo, a gente tem que se cuidar, Sim. tem que se prevenir, mas tudo que a gente constrói não é 100% a... Tu não tem garantia. Exatamente. Você não tem garantia que isso não vai sair pela culatra de algum jeito, né? Sim. E aí eu acho que cada vez mais a gente está indo para esse lugar. Não, você precisa construir mais, você precisa ter mais, você precisa se respaldar mais. Mas, meu amigo, no final... Não tem muito o que fazer. Que triste, né? Que difícil falar disso, cara. É um sentimento de Mas de a gente desesperança tem que- social. É um pensamento que vai levar a gente para um lugar muito complicado, porque é uma ideia meio... Como é que é o nome daquele... Nihilista? Meio niilista, né? Sim. E estoica também, né? Estoica do trabalho. Tu vai acabar no niilismo, né? Exato, de que... Que nada te importa, Porque a vida não se faz nada sentido. importa, então que diferença faz Eu fazer alguma eu coisa. fazer alguma coisa certa? Porque se no fundo depois eu vou morrer, porque eu vou cuidar da minha saúde. Se no fundo eu vou ser traído, por que eu vou... Por que não trair antes, Por que né? não trair antes? Sim. Né? Se no fundo, sei lá, se meus filhos vão ser drogados, vão usar droga no futuro, por que eu vou ter um filho agora? Se... Então, por isso que a galera devia estar se convertendo e procurando o alicerce certo, né, cara? Porque no mundo, na vida, não vai ter o negócio. Não vai. É porque, assim, o nosso lugar de paz não está na circunstância, eu acho que está em Cristo. Sim. Eu acho que esse é o fator que nos motiva a continuar. E fazer certo pra edificar a obra, pra te dar uma outra Sim, perspectiva de vida. porque tá, em assim, Cristo. eu quero conquistar, certo? Você Sim. tem que querer conquistar. Sim. Né? A vida, a Bíblia diz, aquele que luta em tudo se domina. Uhum. Né? Então, assim, a ordem que Deus deu para Adão é o quê? Domine sobre todas as coisas. Sim. Né? Ele deu a terra de presente para Adão dominar ela. Né? Uhum. Domine sobre os animais. Né? Então, Sim. assim, eu acho que a gente não pode olhar para um lado pessimista da vida, porque a vida não é um lixo. Entendeu? A vida não é uma bomba com preste a explodir. Sem Cristo ela fica bem ruim, cara. Ela fica ruim. Mas eu acho que a gente tem um vazio estrutural mesmo, falando. Não, a gente tem um vazio dentro de Entendeu? nós, sim. Que Do tamanho de Deus. é do tamanho de Deus.
Que eu não lembro quem falou isso, mas é uma frase... A Bíblia diz. É? A sanguessuga tem 2 filhas Quem são as 2 filhas? que pede dar e dá. É? É. E... Tá. E o que tem a sanguessuga? Como é o contexto disso aí? Peraí, preciso lembrar agora. É porque fala sobre o vazio na alma. Eu vou precisar puxar essa passagem depois. Deixa eu puxar ali. Não, tá? não puxa, só diz o que Dá tu um lembra. Google aí, Joe. Diz Dá o um que tu- Google. diz o É que tu porque, lembra da passagem. se eu jogar o que eu vou lembrar realmente, talvez eu dê uma... Bola fora? Uma bola fora, Mas faz entendeu? parte. Não, mas aí depois vão ficar falando que eu tô jogando heresia no ar aí, tá entendeu? assim, jogando... É. Ah, para, Léo. Não, mas tem duas assim, sanguessugas, fala que dá e dá. E que a gente tem um vazio na alma Do tamanho de Deus. do tamanho de Deus, que tá sempre com fome. Entendeu? O princípio é esse, me dá, Tá. me dá. Eu tô sempre querendo saciar esse vazio, Tá. saciar esse buraco negro que tem dentro de mim e que, na verdade, ele só é consigo saciado saciar com Deus. Cristo. Aham. Só em Cristo que eu me sinto completo. Sim, porque se eu for fazer o que eu quero, o que o meu desejo me manda, é só dar e dar mesmo. Tu acaba indo pra uns buracos muito selvagens. Porque é momentâneo. Sim, O vazio volta. volta, sim. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, o cara traiu uma mulher dele. Aham. Foi muito gostoso, tal. Só que depois, às vezes 1 hora depois, às vezes minutos depois, o cara tá se sentindo um lixo. Sim, Entendeu? sim. Por quê? Porque ele deu lugar à carne, Aham. onde nasceu o pecado, e agora o vazio voltou a bater. Sim. O casamento continua destruído, a vida dele não mudou por causa desse momento de relacionamento com aquela pessoa. Ele não resolveu os problemas dele, entendeu? Sim. Tudo continua a mesma merda, Aham. né? Por isso que tem que essa passagem fala sobre isso. Tu achou aí, Joe? Achei. Provérbios 30, versículo 15, né? Tem mais outra assim, mas esse versículo. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que nunca dizem basta. A sepultura, o ventre estéril, a terra que nunca se farta d'água e o fogo que nunca diz basta. Qual que é a primeira? A primeira é a sepultura. Tá, bom, vamos pegar um Legal, plano pra legal. gente Esse conversar. versículo bem legal isso aí. Tá, aham, a sepultura. A sepultura. O vazio da morte. Uhum. Ninguém quer morrer, Sim. né? Então todo mundo fica inventando um jeito de viver mais, É verdade. Né? De postergar a vida. de postergar a vida de algum jeito, Sim. né? Se tu Inclusive, perguntar pro ficar bilionário... 17 anos em coma. Exatamente. Olha Mas, que tristeza. entendeu? Tipo assim, o cara... Tonico, se tu tivesse 10 bilhões e tu tivesse 3 dias de vida e te custasse 11 bilhões, tu ia ficar devendo 1 bilhão por um coração novo que tu ia continuar vivendo. Todo mundo pagaria esse... Todo mundo. Não existe. Entendeu? Então, Sim. assim, todo mundo quer viver mais. Sim. Né? Todo mundo quer continuar. Ninguém quer aposentar a chuteira da vida, né? Sim. Porque acabou. Aí acabou. Então, assim, quando que essa minha fome ela é saciada? Essa minha angústia Com é Cristo, saciada? porque daí vem a Com vida Cristo. eterna. Porque Sim. eu entendo que eu não sou desse mundo, Uhum. né? Que eu vou e que eu pertenço a outro reino, Sim. né? Que isso aqui é uma passagem. Ainda que eu não queira morrer, a minha morte não Não é o fim. acaba aqui. Entendeu? A minha história não acaba aqui, Sim. né? Então, assim, essa primeira fica muito mais leve. Isso dá, Eu não quero morrer, mas eu não tenho uma morte em Cristo. Isso dá todo um outro paradigma pra vida mesmo. Tu vê, ó, pessoas na pandemia se matando, Sim. com medo de morrer. Teve Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado pela ironia do negócio. teve um caso, eu não sei se foi na Colômbia ou num... Lembrei do Chaves. Prefiro morrer do que perder a Do que vida. perder né? a vida, sim. Mas, cara, eu não sei se foi Porto Rico, eu sei que foi um dos países onde a Covid estava muito forte. Os caras estavam colocando os corpos na calçada, porque eles não conseguiam passar para pegar. Não lembro o país que foi Tá. agora. E aí saiu na mídia e tal. O caso do... A mulher era médica, o namorado tava tão noiado que ela tava com a parada que ele matou ela. Nossa. E eram novos, não era gente, tipo... Aham. O cara tinha 60 anos, uma galera das antigas. O cara tão neurótico, pensa assim, que tá com tanto medo de morrer, que tu mata quem tu ama, Sim. com medo dela te contaminar e você morrer. Nossa, isso é profundo, né? Dá pra ir pra alguns lugares por esse... Totalmente desestruturado, Sim. entende? Eu acho que tem um pouco disso também pra gente trazer. Cara, e aí são as 2 sanguessugas, dá.
Me dá mais segurança. Me dá mais segurança. Cara, se eu te matar, eu vou ter mais segurança. Então eu vou te matar pra não correr o risco de você me contaminar e eu morrer. É verdade. Entende? Uau. Em Cristo não. Em Cristo é aquele que dá... Não existe amor maior Do que dar a vida pelos seus. Sim. Entende? O lugar Sim. que muda, a estrutura Muda tudo, do evangelho sim. é totalmente diferente, cara. É totalmente diferente. Né? Eu não entendo muito da psique humana, porque eu Sim. não estudei pra isso. Mas isso me leva pra um lugar de segurança em Cristo. Não, te dá um respaldo, te dá um alívio, te dá uma esperança. Eu acho que esperança é uma palavra que ajuda muito a gente ir pra frente, se estruturar e fazer as coisas do propósito, jeito... né? É, propósito, outro negócio. Um propósito pra viver e um que propósito é pra importante. morrer. Sim. Né? Eu escutei isso uma vez, achei bem interessante. Falei assim, cara, é fácil você encontrar uma causa, às vezes, pela qual vale a pena você dar a sua vida. Aham. Mas o difícil mesmo é você encontrar uma causa pela qual vale a pena viver. Nossa. Entendeu? Sim. Porque tu tá disposto a morrer, Não é fácil, mas não é fácil, mas assim, é o radicalismo. É. Entendeu? Quando Sim. você vai pro modo radical, é aquilo, cara, eu sou de direita radical, então o esquerdista eu vou matar ele. Sim. Ele é um desgraçado. Sim. Eu morro, mas eu mato ele. Entendeu? O cara vai pra um lugar extremo, um lugar que não tem muita margem Não tem manobra pra nenhuma. raciocínio. Sim. Pra raciocínio lógico. Né? Sim, o cara vai com os dois pés já era. Com os dois pés já era. Sim. Agora, quando eu tô muito tranquilo sobre o meu final, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com a minha vida. Sim. Né? E aí, por quê? Porque a minha fome de morte, a minha fome de morte que eu digo Não, mas de acabar ali, de quando minha vida acabar, ela foi saciada. Sim. Agora eu preciso gerar o propósito pra minha vida. Né? Uma nova vida em Cristo. E aí eu acho que... É interessante isso, né? Porque fica mais leve, fica até mais bonito. Porque daí tu realmente tem que arranjar uma causa pra viver e não tentar arrumar subterfúgios pra não morrer, porque a gente não vai morrer. Interessante essa mudança de perspectiva, cara. Fica mais leve, né? Você não fica triste porque você não tem controle sobre a vida. Sim. Né? Sobre a morte. Digamos assim, não temos controle sobre a morte, sobre o último segundo da nossa vida ali. Né? A gente tem controle sobre muito pouca coisa, cara. Você controlar a temperatura do ar-condicionado quando ele tá funcionando direito. Isso quando o controle tá com pilha. Isso. Se perder a pilha, tem que subir lá, Sim, se quebrar o botão. Eu tinha um ar-condicionado, meu amigo. Tu só subia e apertava o botão. Não tinha nada. O antigo era de girar. Exatamente. Tu não controlava nada, tu só ligava. Né? Qual que é o segundo ponto, Johnny? O segundo é... Tem o fogo, vai ter o fogo, o solo, que sempre quer água. Qual é o outro? É o fogo, o solo que... o solo que nunca se satisfaz da água. Tá, isso aí a gente consegue trazer pro âmbito profissional. Vamos colocar desse jeito. Eu nunca vou cansar de dinheiro. Não, sempre quer mais. E mais. Exatamente. Né? Eu acho que... Sabe aquela pessoa que planta tudo? Tem uma galera, tipo, o cara planta maçã, o cara planta pera, o cara planta alface, o cara planta... Porque o cara sempre precisa de mais, o cara nunca Aquelas lojas no Mercado Livre que vendem 10 mil itens diferentes, né? O cara vende desde peça automotiva até tapete pra banheiro, meu. São umas paradas que me deixa perplexo, cara. O quanto que é o suficiente? Quanto tu acha que é o suficiente? Em reais? Ser humano? Não. Em reais aí vai ser relativo, né? Então, mas qualquer resposta vai ser relativa. Não, porque assim, ó, se a gente for falar sobre números, aí cada um vai ter um padrão de vida. Isso, então, por isso que eu tô dizendo. Se viver. Tá, agora, qual é a pergunta? Não vamos falar sobre padrão, vamos falar sobre padrão quantitativo. E sim, por exemplo, cara, o que seria pra ti uma terra que ela tá fértil, que não precisa de mais água, mas que precisa ser mantida, cuidada e cultivada? Uma casa bonita, uma mulher, 3 filhos e 2 cachorros. Isso é essa a pergunta? Pra mim é isso. Eu quero ter 3 filhos, que eu acho que é um número legal pra não ficar chato e pra eles irem embora e eu poder aproveitar minha velhice com a minha mulher. Tem que ter uma casa, né, que eu quero ter onde morar, e 2 cachorros. Isso pra mim eu não quero nenhum carro, porque o Uber tá aí e sacia muito bem a minha fome. Propaganda da Uber, oi, patrocina nós. Mas é isso, pra mim esse seria o gap de um solo que não... Tá. E poder manter isso, né? E tu, Johnny? Tem um... Cara, eu acho que
em parte estou muito parecido com o Tunico, mas já tenho 3 filhos, né? Aí, ó. Mas eu acho que o homem precisa de um propósito. Tipo assim, cumprir uma missão aqui nessa terra que está além do ter uma esposa, filhos, e eu acho que trazendo pro lugar algo como deixar uma marca, Um legado. um legado que não tem como ser apagado realmente aqui nessa terra, sabe? Pô, mas é que com 8 bilhões de pessoas é meio audacioso essa tua... Mas Eu já sou mais humilde nas minhas convicções Mas e eu planos. fico pensando um pouco na questão de que, cara, eu não sei o nome do meu tataravô, um exemplo. Aham. E foi uma pessoa extremamente importante para a família. E o tataravô não tá tão distante. Nossa, aqui tem um negócio muito triste que daqui 100 anos ninguém vai lembrar quem a gente era. Exato. Eu fico pensando um pouco nisso, sabe? Que eu gostaria que a De minha ser marca, lembrado. ela perdurasse. Uhum. Não necessariamente ser lembrado, no sentido de, eu vou saber quem era o Johnny. Mas que o que eu fiz permanecesse por muito tempo além Trouxesse, do tá. meu tempo aqui na Terra, sabe? Ah, isso é legal. Isso eu acho que é um... Ter filhos, de certa forma, é um pouco isso, né? Mas Sim, até... mas eu entendi, que é um negócio mais material? Não Não necessariamente. sei... Uma escola de pensamento, escola Johnny de... Quem sabe, né? Pensar um jonista. Um dionismo? sou, Movimento dionista. eu sou dionista, isso é ser... E tu, Léo? Cara, tirando, acho que o que todo homem quer ter como família ali, estrutural, eu acho que bate um parecido com o Johnny, mas num sentido mais micro da parada. Se eu quero que o meu terreno, quando eu partir daqui, as minhas sementes elas brotam em outras pessoas. Uhum. Entendeu? Por exemplo, cara, fui tomar um café com um amigo hoje, fazer ali um momento de compartilhar a palavra, um discipulado, ajudar alguns problemas, e saber que se eu morrer amanhã, alguma coisa ali de boa eu deixei plantado. Bonito isso. Sabe, tipo assim, eu entendo que plantar no reino, eu tava conversando isso hoje com o pastor Robson, né? É entender que no reino de Deus, às vezes onde eu vou plantar não é onde eu vou colher. Sim. E quem planta tâmara não colhe tâmara, né? Mas alguém vai comer um negócio bem gostoso daqui a Sim. algum tempo. Não, e assim, eu tenho que entender que muitas coisas, por exemplo, que eu tô plantando na tua vida, eu não vou colher. Aham. Mas talvez um irmão na fé que vai se converter daqui a 10 anos, que vai estar caminhando contigo, ele vai colher um fruto de algo que foi plantado hoje. Nossa, mas daí tu tem uma visão muito bonita de toda a estrutura do evangelho, dessa coisa. interessante Mas é porque essa visão. o evangelho está hoje pelo que Cristo fez há 2000 anos atrás. Sim. Né? E assim, eu entendo que eu colho coisas por causa de pessoas que plantaram na vida do meu pai. Uhum. E o meu pai, com essa colheita que ele teve de outras pessoas que investiram na vida dele, investiu na minha vida. Aham. E aí pensa assim, o que ele investiu na minha vida, você está colhendo algumas coisas. Nossa, mas aí tu matou a pau a visão do evangelho. Se toda pessoa que segue tivesse essa visão e essa consciência, eu acho que consciência é a palavra do que tu tá trazendo. Nossa, a gente tava no mundo, num ponto como igreja, Jesus voltava quando... É porque não tem Quando a gente vê. é porque não tem competição. Paulo Sim. fala isso, né, cara? Eu plantei, o Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então eu acho que assim, eu hoje, nesse quesito, eu tento me saciar sabendo que o que eu tô plantando eu não vou colher. Eu não tô plantando para colher, eu tô plantando para que o reino colha. Sim. Entendeu? Nossa, isso te dá uma paz te tira um peso, né? Tira De ter que ver o o peso negócio. e uma expectativa. Expectativa. Nossa, eu acho que Entendeu? era essa palavra que... Isso, sim. Arranca um pouco essa expectativa de que eu quero que isso retribua. Eu Aham. quero que você me retribua de alguma forma. Não, você vai retribuir pro reino de alguma forma. Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Sim, sim. Entendeu? Independente da igreja, de placa, da onde você tá, eu acho que a gente gera muita divisão. Uhum. Entendeu? Não, Tunico é meu amigo, você não pode se aproximar dele, você não vai se aproveitar disso, você não vai se aproveitar. Eu falo, não, cara, planta no reino. Entendeu? Porque Uau. talvez quem vai colher isso daqui, assim, tá com a ideia de fazer Cara, o culto. com essa tua visão, o podcast ganha uma nova perspectiva também do negócio. Porque alguém vai colher em algum momento, se Deus quiser. E Mas a minha... talvez a gente morra flopado com 200 visualizações, mas... Mas se uma tinha pessoa... aqueles caras... Igual, por exemplo, um cara que mudou a minha vida. O Tavião.
Se um dia ele acabar me vendo, cara, que benção, porque eu sou muito fã do cara. Ele tinha um YouTube chamado Coisas que Nunca Vivi ou Evitava Viver. Que era ele falando com a câmera, ele era super melancólico e muito do caráter que eu tenho hoje, de quem eu sou hoje, é porque eu ficava escutando os vídeos dele. E hoje em dia ele não é mais youtuber, ele deixa o canal lá pra quem quiser ver. Ele é dono do Pato Rei em São Paulo, até fazendo jabá grátis. Mas ele mudou a minha vida, cara. E às vezes ele nem sabe. Talvez a gente mude a vida de alguém. Igual antigamente, eu não sei se até porque vocês tinham os vagazoides. Vagazoides, Nossa, não lembro do Vagazoides. Nossa, vagazoides, cara, eu adorava aqueles dois moleques. Eles mudaram minha concepção, por exemplo, a respeito do cigarro. Muito de eu não ter fumado cigarro na época é por causa que eles falaram que era coisa de otário. E de alguma maneira, aqueles dois guris eram referências e evitou que durante muito tempo da minha juventude eu não tivesse... Então, às vezes, a gente faz... Cara, eu nunca tinha pensado nessa tua perspectiva, Léo. Ela é muito legal. Pensa assim, se a gente gravou 100 episódios. 100 episódios. E aí, no final de tudo, nada deu certo e uma pessoa se converteu. Uma pessoa se converteu. Sim. Valeu a pena fazer os 100 episódios? Valeu. Alguém vai colher. Porque o mundo de uma pessoa foi transformado. Sim. Alguém que ia encontrar a morte eterna, que a Bíblia diz, né? Como morte de condenação. Hoje, ela vai participar do mesmo corpo em Cristo e um dia a gente vai se trombar no céu. Né? E a Bíblia diz que pra gente não desanimar, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Entende? Eu não vou ver. Por exemplo, Abraão. Né? Deus deu uma promessa para Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E ele saiu e Deus fala que faria dele pai de uma grande nação. Sim. Né? Quando ele morreu, ele tinha um filho. Nunca tinha feito essa conta. Uau. Um filho. Ele tinha Isaac. Sim. 2, né? Isaac e... Ismael. Que é o filho que ele tentou abreviar ali a promessa de Deus, né? Mas vamos deixar em 2. Vamos focar na parte boa. Não, vamos focar nos 2? Tá. Ele morreu com 2 filhos. E Deus prometeu pra ele que ele seria pai de uma grande nação. Ele morreu sem ver a promessa se cumprir. Mas a promessa se cumpriu. E fala uma coisa do quando ele tava no leito de morte, assim, ele não ficou triste ou não... Não. Ele não bateu o peso... A última ordem dele foi para que o seu criado fosse encontrar uma esposa para Isaac que fosse da descendência. Uhum. Entende? Ele continua acreditando na promessa. Uau. Né? A Bíblia, se você ler lá Hebreus 11, vai falar sobre... Hebreus 11, né? Que fala sobre os heróis da fé. Eu acho que sim. Eu acho que é Hebreus 11. Tá, Hebreus. Não, mas é Hebreus 11, sim. Né? E aí ele fala, cara, muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Mas não é que a promessa não se cumpriu. Uhum. Porque o tempo, né? O cronos de Deus é diferente do nosso. Sim. Né? Então, assim, muita coisa vai acontecer porque você plantou. Moisés, vamos pegar Moisés? Moisés tirou a galera do Egito, levou pra Terra Prometida e ele não entrou. É verdade. Ele não entrou. Só que quantas milhares de pessoas entraram depois? Entraram. Por causa dele, sim? Ele plantou. Entendeu? Porque era mais importante o que ele era em Deus, o que ele construiu de relacionamento com Deus, do que a promessa em si. Eu acho interessante isso que tu tá falando, que é mais importante plantar do que colher. Sim. Eu acho que é uma visão pra se levar pra vida. Isso. Fazer as coisas independente se tu vai ver ou não o resultado. Ou fazer as coisas muito relativo. Fazer o bem, fazer coisas boas. Fazer esse tipo de fenômeno, mesmo que tu não veja o resultado. Alguma coisa boa vai ter no final desse arco-íris. E a lei da semeadura, eu acho que ela é imutável e aceita por todas as pessoas, independente da religião. Só muda o nome. Universal, Só muda o nome. Uns vão chamar de lei karma. do retorno, outros vão chamar de karma, Sim. né? Outros vão chamar de a lei do universo, né? Outros vão que é a roda da vida, Sim. né? O que faz o que se paga. Vão inventando nome. Mas o princípio é bíblico. Sim. Tudo que o homem planta, o homem ele colhe. Se eu não colher aqui, eu vou colher lá no céu. Porque o que eu faço pro Senhor, eu não estou fazendo para colher aqui. Ainda que eu vá colher algumas coisas aqui, né? Eu sei que eu colho muita coisa por causa do meu pai. Sim. Eu tenho plena ciência disso. Nossa, olhando a vida por essa perspectiva, ela parece muito mais sólida e interessante. Ela parece mais leve, parece fazer mais sentido. Parece que tem mais...
puxando pro tema, é quando você gera estrutura pros outros, não pra você mesmo, né? É. E aí vai aonde a gente tem que respeitar e honrar os mais velhos. Nossa, Porque eles como plantaram tu fez muita essa coisa. ponte? Ah, tá. Entendeu? Aham. Eles plantaram muito, eles sangraram muito, eles investiram muito Sim. pra você não dar valor. Se a gente Porque tá aqui ele, hoje é por causa dos velhos. ele plantou quando não tinha informação nenhuma, irmão. Sim. Ele plantou quando tava nevando e a semente não vingou, porque ninguém ensinou pra ele que não dava pra plantar quando nevava. Só que ele plantou também quando fazia sol, quando chovia, ele tava plantando. Sim. Aí agora, porque você tem mais conhecimento, porque você tem mais acesso, você acha que é mais. Quando na verdade tu não duraria um mês o teu eu hoje naquela época. Não duraria. Eu não duraria nos anos... Vocês nasceram quando? 90. 90, né? Eu nos anos 90 não ia durar... Mas aí... Com a rapaziada lá não ia durar um dia, cara. Não, tu ia durar porque tu ia ser formado por uma outra estrutura também. Sim. Entende? Tu ia Sim. pegar uma outra Não, plataforma. mas eu Se tô te falando- transportasse eu ia- agora... É, se por exemplo, transportasse, não. Tonico hoje transportado pra 98. Não, Não, já era. não ia. Já Já era. era. Começa que eu ia morrer de tédio, né? Ia ser a primeira coisa que eu ia botar a cabeça na parede, né? Cara, Pra eu não ter lembro o que em fazer. 98... Não, 98, 99, nessa média, nosso pai ganhou um celular e tinha, cara, já era revolucionário. Mas esse Ele microfone, tinha, assim, ó. ele tinha acho que Não, era maior. O celular era zoado. Era não, do mas bloco, já era, do bloco. já tinha passado um Ah, tempo tá. já, né? Assim, não era dos primeiros modelos. Aham. Custava um salário mínimo, eu lembro. Custava Cara, R$399, cara. Ele tinha incríveis 5 toques polifônicos pra você escolher. E era isso que tinha no celular, além dele fazer chamada. Que era, tu só podia escolher. 5 toques. E 5 você toques levar um diferentes. celular pra algum lugar, um telefone pra algum lugar, era a coisa mais incrível que existia no mundo. Agora eu consigo falar com meu pai onde ele estiver. Cara, então, ouvindo os relatos da minha mãe, por exemplo, do celular, era muito meme inútil a parada. Porque era muito caro, só 2 ou 3 pessoas tinham, e daí as pessoas se ligavam só porque era legal, não tinha uma utilidade Não, real o rolê. O mundo, era só... o mundo não tinha se adaptado ainda à rotina era do só telefone legal. móvel. E, cara, você queria saber de uma informação, você tinha que ir pra biblioteca. Isso. Cara, eu Ou acho... perguntar pra um mais velho. Cara, a minha mãe usou fax até 2010. Isso é um negócio que me deixa perplexo. A minha mãe apagou a luz do fax do Brasil, cara, porque ela usava muito fax. E eu sempre... Isso era uma parada que eu, criança, olhava e achava alien, assim. Porque, meu, o papel entra e tá saindo letrinhas que alguém tá escrevendo Eu também do outro achava lado. incrível isso. Nossa, eu isso... fax em casa. Eu lembro que isso era pra mim... O fax me impressionava mais que a impressora. Que a impressora, eu escolhi e tal, mas o fax parecia, tipo, sobrenatural o negócio que tá saindo... Tu quer ver o que me impressionou quando eu era criança? O primeiro telefone sem fio de casa. Telefone fixo sem fio. Sem fio. É, porque antes tinha aquele Sim, tinha aquele- fiozinho sim. enroladinho, Aham. cara. Que tu esticava, Isso. né? Ou tu tinha um fio muito grande que tu levava pra pessoa. Quando chegou um telefone sem fio, eu falei, agora a gente estourou. Agora a gente estourou, olha isso aqui. O futuro é agora. Olha isso daqui, agora eu ligou aqui em casa e levo minha mãe lá no quarto. Tem noção disso? E cara, isso é de verdade, eu fiquei impressionado como tinha como eu pegar o telefone e levar pra minha mãe no quarto, Cara, um telefone sem fio, Isso é um cara. negócio que eu acho muito legal que a geração de vocês pegou, é de ver a evolução das coisas. Porque hoje em dia, eu não sinto que a gente chegou num dead end, mas eu sinto que as coisas são tão mais absurdas que a gente vê elas evoluindo, mas... Não sei, por exemplo, hoje eu li a notícia que o primeiro humano comum foi dar um rolê no espaço. Um bilionário lá foi com a SpaceX dar um rolê no espaço. Cara, eu olho pra isso, eu não sinto esse feeling igual eu sentia com o fax, sabe? Não Da impressiona. magia. Não é mais mágico. O mágico não no sentido de magia, mas mágico no sentido de encantador. Não é mais... É tipo, olha que legal o bilionário no espaço, tá ligado? Tipo, daqui a pouco sou eu, beleza? Mas não tem mais aquele... Não sei explicar, cara. Igual quando eu ganhei o CD do Ragnarok no Sucrilhos, que, podia colocar o CD e instalar o jogo mais rápido. Eu acho que antes as coisas elas não tinham explicação tão clara e lógica pra tudo. A gente não tinha a informação de como um fax funcionava. O não tinha misticismo, ele era não tinha maior, onde né? você Pode procurar ser. informação. O misticismo era mágico. maior. Isso. só Imagina tu ver um mágico. cachorro flutuando. Uma numa câmera, nave. uma câmera fotográfica era mágico o processo de revelar Isso. e virar uma foto depois, cara. Como, né? Bate um negócio aqui e vai sair um papel colorido. Isso é meio... Era mais legal, né, cara? Cara, é que assim, ó, eu acho... Então, mas aí o ponto onde eu brigo e aí eu vou voltar lá, é o clichê. Que me assusta a burrice da humanidade. Aham. A gente tá chegando num ponto onde tem muita informação e pouco pensamento. Sim. Por isso que o QI do brasileiro tá batendo 80. Sim.
né? A média. Então tu imagina os caras que com Os QI caras mais que tão baixo lá- que um macaco. Sim. E é verdade. Então, assim, porque cada vez menos tu tem que pensar. Tem uma história bem bacana. Tem um livro, se tu puder ler ele depois, cara, tu lê em 3 dias. Ah, Ele é bem fininho, isso aí é de quando meu pai tava no seminário. Cara, tem 50 anos isso daí. Se chama O Piloto das Selvas. isso eu nunca Ou ouvi falar. o Piloto Selvagem. O Piloto Tá. Selvagem. Cara, é muito legal. Era um grupo de missionários que decidiram fazer um trabalho na selva com povos não alcançados. Aham. Né, com índios ali, Legal. com o povo indígena. É legal, mas tu vai ver onde a história vai, tá? Tem até um documentário que Holocausto fizeram depois canibal. disso. Não, se liga. Não, se liga, cara. Claro que vai acabar em Holocausto Canibal, assim. Aí, tipo assim, eles passavam com o avião, esses teco-teco, tá ligado? Assim, Aham. baixinho. E, cara, os índios eram extremamente agressivos, tacavam lança pra cima, tentando Sim. acertar, né? Aí eles, pô, cara, a gente precisa ter alguma interação com eles, tudo mais. Aí o que eles faziam? Eles desciam um balde com uma corda no avião, ficavam assim girando em círculo, né? Onde eles estavam lá, e com vários presentes dentro do balde. Ali, né? Presente tipo o quê? Chocolate? Tipo assim, roupa, chocolate, coisas que a gente tem aqui que eles não vão ter lá. Cara, que legal. E aí? E aí, eles começaram a ver que cara, eles começaram a fazer o escambo, né? Porque era a moeda deles. Então eles tiravam o que tava dentro e começaram a colocar fruta, começaram a colocar outras coisas. Ah, Então eles iam várias vezes, né? Pra primeiro contato com o homem branco, né? cara, Com, isso é com tipo, o ser humano. isso é tipo a gente com os alienígenas, né? Alienígena mesmo. não. Só que Cara, que aí, massa. eles fizeram isso por várias vezes, né? Aham. Até que eles já não tacavam mais lança, corriam pra ver o que ia descer no balde, e por aí vai. Tá. Nossa, parece o plot do A Chegada, né? A chegada? Depois eu falo da chegada, mas ok, daí... Aí eles pousaram um avião perto, tipo num rio que tinha tudo mais, né? E aí, se não me engano, tinha... Cara, faz uns anos, sei que uns 15 anos já que eu li esse livro. Aham. Então, talvez eu perca alguma informação, Sim. mas, cara, vale muito a pena ler esse livro. E aí, cara, tinha um índio e 2 índias. Ou uma índia, um índio e uma índia. Aham. E aí eles chegaram lá, sem ter como comunicar, né? E aí eles andaram de avião com ele, sabe? Tipo, fizeram todo um rolê, desceram de volta lá, deixaram lá. Quando eles voltaram pra tribo, e os caras foram embora, né? Os índios voltaram pra tribo, o que o índio falou? O que foi junto? Eles estão vindo pra roubar as nossas mulheres, Aham. né? Aí passou, na outra vez que eles voltaram, os índios foram lá e mataram eles, os missionários. Putz, tá. Mataram, acho que foram 3 caras que eles mataram, né? Aham. Encontraram os corpos, eu acho que encontraram os corpos boiando no rio, ou não encontraram, não lembro assim Aham. o desfecho, né? E um desses índios, tipo assim, um índio, que não era daquela tribo, mas sabia falar o idioma, Aham. tipo, tava na base, tava, tipo assim, sabia falar o nosso idioma, né? Tá. E aí, olha que loucura, e olha o que é o poder do evangelho, cara. As esposas dos missionários que foram Mortos. assassinados, Aham. mortos, foram pra tribo. Ah, E aí eles foram com o tradutor, conseguiram levar o evangelho para aquelas pessoas. Um dos índios que assassinou um dos maridos se tornou pastor daquele lugar. uau. É bem forte. Nossa. E aí você começa a entender, cara, o que é o reino. Tá ligado? O que é o evangelho? É uma parada que, mano, eu não sei se eu conseguiria fazer isso. Sim. Entendeu? Sim. E Uau. aí, então assim, tipo, você começa a entender que o reino, ele vai muito além. Sim. Os caras que estavam ali tentando, os missionários que morreram, eles plantaram, cara. Aham. Ó, me arrepia todo só de pensar. O meu pai foi pro campo por causa dessa história. Porque Uau. isso foi quando ele tava bem no comecinho, e aí ele falou, cara, esse foi um dos motivos cruciais pra eu me entregar pra obra. O cara plantou lá, Os caras não fazem ideia que plantaram no teu pai. Uau. entende? Tipo, Sim. e quantas vidas foram plantadas, colheram através do meu pai? Quantos casamentos que os meus pais aconselharam, reestruturaram, pessoas que queriam se matar, que eles foram lá, a pessoa se converteu, teve uma mudança. Então pensa, um cara lá atrás que morreu sem nem imaginar, Uau. pelo amor,
quantas vidas foram inspiradas, transformadas e levadas por causa do sacrifício do cara? Ele não viu nada. Ele não colheu, mas ele foi participante. A morte dele foi participante no desenvolvimento ministerial do meu pai. E isso vem como cadeia. Quantas pessoas... aí vamos pegar a cadeia. Eu tenho o meu tio Aleandro, que se converteu com meu pai, que hoje ele é pastor. E aí você tem as pessoas que o meu tio Aleandro, na igreja dele, cuida, tudo mais. Sim. E que estão sendo restaurados. Então, assim, cara, tu entende como é algo que vai muito além... Sim, daí o teu irmão, da nossa compreensão? Daí o teu irmão me apresentou o evangelho e um ano depois a gente tá aqui gravando um podcast. Tá. Aí agora a tua mãe se converteu. Sim. Tu entende como a escala da parada é muito maior do que a gente consegue imaginar? E é muito legal isso. Olhando dessa perspectiva, assim, uau! E é a vida eterna mesmo. De alguma maneira, essas 3 pessoas estão eternalizadas na história e ajudaram a... E assim, continua. Entende? Sim. O que eles plantaram lá atrás... Continua a colheita. Sim. Tem uma frase africana que eu escutei lá no Centro de Treinamento Missionário, que a pastora Tânia falava pra gente, que é: quem toca o tambor não sabe quão longe ele vai ecoar. Entende? E é isso a importância da gente saber quem a gente está representando, por que a gente está fazendo. Sim. Porque eu não sei... Por exemplo, isso aqui pode não dar em nada? Pode. Mas... A gente nunca sabe nada que deu, né? Mas nada na mão de Deus é alguma coisa. Entendeu? O pouco Sim. com Deus é muito sem Deus é nada. Entendeu? Então, Sim. assim, é muito maior. Então, já pensou, cara, daqui você não sabe. Se alguém tá escutou uma vez, o cara se converteu, o cara tá levando a salvação pra família dele, pros amigos dele, o cara vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente não tem a menor ideia. Não tem. E não tem como mensurar isso também. Uau. E aí também eu não tô preocupado em colher isso. Porque a gente tá plantando pro reino. Sim, o que vier é lucro. Entendeu? Tem uma frase que o Gerson fala bastante. Viver é Cristo e morrer é lucro. Essa frase eu gosto muito dela. É um versículo. É um versículo isso? Nossa, Paulo diz. Esse é um que eu tatuaria, cara. Eu acho muito forte esse... Pra mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Isso, é Paulo... eu ouvi do Gerson. Não sabia que era... Paulo fala. Nossa, eu acho essa frase muito pesada, muito... Não pesada no sentido ruim, né? Mas ela é muito forte, é uma frase muito, muito interessante. Que é sobre isso. Os caras estavam vivendo Cristo, morreram, beleza. O que eles plantaram continuou... E pensa, e as mulheres deles que foram pra lá, cara. Não, essa parte me surpreende. Isso daí... Isso aí tem que ter uma força... É sobre-humana, né? É realmente uma força que tá aquém da... A Bíblia diz que as Escrituras, né? O poder de Deus é loucura para os homens. Né? Mas é poder para os que creem. Né? Porque é loucura. Alguém matou teu pai, tu vai lá pregar pro cara? Teu pai foi pregar pra alguém, o cara matou teu pai. Tu vai lá, agora tu prega pro cara? Eu vou pregar o cara. Entende? Na lógica é essa. Eu vou pregar todo mundo. Entendeu? Sim, é um desprendimento, é um negócio. Exatamente. Eu vou amarrar todo mundo e vou afogar. Eu achei que o desfecho da história ia ser mais ou menos esse, sendo bem sincero. Sim. Entendeu? Mas aí a gente vai para um outro lugar em Cristo. E é isso que eu gosto muito, cara. Cara, o evangelho não pode ser limitado. Ele não é limitado. Sim. Ele não é estruturalmente lacrado sem espaço para desenvolver, crescer ou ir para um caminho diferente. Joe, tu sabe o próximo ponto lá que tu falou? É o ventre estéril e o fogo que nunca se apaga, né? Que nunca se cansa de consumir, né? Ventre estéril, vamos falar sobre esterilidade. Nossa, esse é um negócio que altas vezes eu já pensei que, se eu for estéril eu vou ficar muito chateado. Mas tu pode ser estéril em muita coisa. Sabia que tem... Eu tenho esse medo real. Tu sabe qual que é a maldição de Caim? Não. Esterilidade. É? Não biológica. Mas por causa do pecado de Caim, a condenação dele foi que a tua terra nunca mais produzirá com força. Tu vê que o sacrifício de Caim para Deus ali, né, a oferta dele ao Senhor era da terra. Né? Abel cuidava dos rebanhos ali. Sim. E Caim, ele oferece frutas, né? Então ele cuidava da terra. A maldição que Deus lançou sobre Caim
foram duas, né? Que ele teria uma marca sobre o seu corpo, onde todos veriam o seu Ele erro, fez, aham. né? E que a terra dele nunca mais produziria com força. Ele nunca mais seria próspero. A terra dele teria um certo nível de infertilidade, né? E Uhum. acho que às vezes a gente não... Eu tenho um pouco de medo disso também, de ser infértil biologicamente. Sim, Fala, eu cara, tenho será bastante medo que... disso. Né? Será que eu vou ter filho? Será que eu não vou ter filho? Mas eu acho que a infertilidade, eu acho que ela vai muito além, né? Aham. Entendi o lado que tu quer puxar, dessa infertilidade até espiritual, né? De não produzir nada bom, de não... É uma morte, é como se fosse a morte mesmo, né? É uma morte em espírito. Ou na matéria mesmo, né? Que tem gente que... Puta, que esse negócio de infertilidade dá uma pegada. Eu tenho muito medo disso, cara. Mas eu sei que pra Deus, se fosse pra ter filho, eu não precisaria me preocupar. Que eu já vi gente que é clinicamente estéril, que conseguiu ter filho, que o negócio acontece. Mas eu não sabia dessas duas marcas do negócio. Sim, são Mas as eu acho que a punições de mais Caim. emblemática dessa é o fogo que não cansa de consumir, né? Eu acho que inseridos na sociedade que a gente está hoje, essa sociedade de consumo, né? Onde tudo é um consumível, né? Eu tenho esse amigo que ele fez... Nossa, é uma das coisas mais tristes, um dos artigos mais tristes que eu já li, que ele começou a fazer conta de quanto custa o sexo dele. Como é que é? Por causa que ele é super esquerda, né? A gente tá numa sociedade de consumo e tal, e nessa visão tudo da tua vida tem um custo. Tá. E ele tava calculando, porque ele vive com R$1.800, ele estava calculando quanto custa o sexo dele, pra saber se vale a pena ou não transar. Olha o ponto que ele chegou, em morte mesmo, de... porque motel, sair, Uber, tal, Entendi. cada transa custava pra ele 230 reais. E daí ele começou a entrar nessa pira do se vale a pena ou não. Cara, e isso é muito pesado de chegar nessa conclusão, né? Porque nessa visão, né, um pouco mais... quando tu tá dentro da sociedade de consumo, você é o produto. E aí tudo tem um preço e tal. Ele colocou quanto custa o sexo dele. Cara, Eu acho que essa é uma zona muito perigosa pro ser humano. É horrível de se viver nessa... Precificar tudo. Ele chegou nessa visão. perigoso porque você perde o valor das coisas. É que daí tem a diferença entre preço e valor, né? Mas de modo Exatamente. geral, o fogo que não cansa de consumir, a gente alimenta ele quase que diariamente, né? A gente quer um carro novo, a gente quer... Até no estúdio, a gente quer comprar um microfone melhor, a gente quer comprar uma iluminação melhor, a gente quer estar sempre em a gente tá evolução, inserido né? Sim. Olha como tu já atrelou consumo com evolução. Olha como tá tão Sim. inserido no negócio que... Nunca é o suficiente. Nunca. Nunca é o suficiente. E esse eu acho que é o grande mal que a gente tem hoje, que é... Cara, teu carro é 2020. Pra que tu vai pegar um 2025? Sim. Sabe, as coisas elas vão pra um lugar, a gente não cansa de consumir. A gente trabalha, a gente acorda, pra consumir. Quando a gente não tem um alicerce mais sólido, quando a gente não tá mais firme em algum lugar um pouco mais importante. até de uma questão das antigas gerações, eu lembro dos avós da minha esposa, a água era de poço, mas a água que saía da máquina de lavar roupa, eles guardavam no tanque, depois usavam aquela água para lavar a área, lavar o Sim, quintal. é verdade. Aham, é verdade, sim. Eu fico, mas a água veio do poço, na cabeça nossa mais nova, né? Aham, A água veio do poço, Tem mais tipo, lá, infinita, né? Você precisa guardar, sim. mas é o lance de consumir. Sim. Não é porque você pode consumir que você deve consumir. Isso, e daí as pessoas não têm consciência, né? E aí cada vez a gente tá mais desenfreado. Eu acho que, eu acho que a falta de freio pra trazer um equilíbrio pra vida tá ladeira abaixo. Eu acho interessante homens brancos de direita estarem falando sobre o freio no negócio, né? Porque realmente é indiscutível que tem que frear. O progresso, a evolução, pode chamar do nome que quiser. A gente tá no... Cara, essas queimadas sinistras que estão tendo agora tá me deixando assustadíssimo, sabe? A gente tem que frear de alguma maneira alguma coisa. Só que daí eu acho que cai em termos muito ruins. Por exemplo, tem muita gente no mundo, né? E é geométrica a expansão. A gente vai ter que fazer uns controles de natalidade mais inteligente. A gente não sei como a gente vai resolver isso. Mas talvez, né? questão. É um tema talvez para um outro episódio, né? Sim. Mas realmente, se você coloca um teto do que você precisa, a partir daquele teto que você atingiu na sua vida, de tenho minha casa, tenho minha família, tenho meus bens e estou estruturalmente confortável, o que eu tenho além disso agora
eu posso usar para que outros consigam alcançar isso que eu estou vivendo. Eu acho mais inteligente do que, por exemplo, porque senão tu vai desaguar pra uns negócios que eu não gosto muito, que é o budismo, essa pegada, mas tipo, tem um livro super famoso entre o jovem, que é o 100 Coisas, que é o cara que resolveu viver com 100 itens. Ele vai ter um par de meia, ele tem 100 coisas. Sim. E daí Sim, é que assim, ó, que nem, ó, eu conheci aqui conheci o cara não, né? Foi num evento que, pô, tinha um carro, acho que era uma Maserati de 5 milhões, 5,3 milhões. Que o cara deixou lá, né? E assim, não é um carro de exposição, é o carro do cara. E não é o único carro do cara. Sim, ele anda com isso. Não anda. Deve andar de vez em nunca, né? Sim. Porque é um carro de 5,3 milhões. Aí assim, o cara tem tanto que ele não tem com o que gastar, aí a gente não vai entrar em lados políticos, mas assim, falou, cara, você só olha pra você mesmo. Sim. E é isso que fala da sanguessuga, entendeu? Me dá, dá, é pra mim. Entendeu? O cara é um sanguessuga. O cara ele não consegue olhar pro próximo, o cara não consegue olhar Ele é um sanguessuga de si mesmo, né? É tudo, exatamente o que tu falou, acho que ele se consome. Isso. Sabe? O cara acaba se O cara consumindo. não tem mais o que consumir, ele vai consumir a si mesmo. E aí tu fala, Que é o cara... fogo. O fogo ele se alimenta dele mesmo também. Se for pensar numa metafísica bem... Sim. Então acho que a gente precisa estruturar a nossa vida num alicerce mais sólido, que é Cristo. Sabe? Ser guiado por isso. Tudo que eu quero construir, eu tenho Maserati de 5 milhões. Eu acho bem legal, acho bem nobre quem pode ter. Mas ter 5 Maseratis começa a ficar meio... Então, mas aí sempre vai ser questão de valor, entende? Eu acho que você tem que ter outros valores na sua vida além disso. Além do material, sim. Entendeu? Porque tudo bem tu ter um carro de 5 milhões, mas se tu tem tudo só pra você, cara, você é o maior sanguessuga da sociedade. Sim. Não conheço o cara, não sei nem quem é o cara, então eu não posso falar da pessoa porque eu não conheço. Né? Porque aquele... Não. Mas assim, eu diria assim, cara, aí que é onde está a essência do evangelho. Ame a Deus e ame ao próximo. Sabe? Amar o próximo não é sair distribuindo dinheiro. Sim. É transformar vidas. Sim, eu até acho que porque tem muito mais a ver com o cara isso. pode ganhar na Mega Sena e destruir a vida dele. Exatamente, né? Então amar o próximo, né? Aí, cara, eu tenho 10 milhões, eu vou doar aqui 500 mil pro Tonico porque eu amo ele, eu quero que ele esteja bem de vida. Não, eu acho que não é sobre isso. Sim. Né? Mas, pô, às vezes tu tem que se introduzir no mundo. Entendeu? O que está acontecendo no mundo? Eu falei, cara, eu sou uma pessoa importante, sou uma pessoa de influência, eu sou uma pessoa que tem uma condição diferente e eu decido amar de uma forma diferente também. Usar isso pro bem. Usar isso pro bem. Sim. Né? Às vezes, pô, eu tenho tempo para poder visitar alguém, eu posso ajudar alguém a se formar, né? Tem gente que não tem acesso a possibilidade de fazer uma faculdade. Sim. Né? E tem faculdade hoje de 300 pila e o cara não tem como pagar. Sim. O cara não tem pai, o cara não tem mãe, o cara foi largado na vida, o cara trabalha por R$1.800 e o cara não tem 50 pila no final do mês sobrando. Como é que um cara desse vai estudar? Né? E às vezes você acaba conhecendo alguém e fala, pô, cara, eu vou investir nessa vida. Sim. Sem preocupar em ter o retorno disso. Porque aí a gente volta pra aquela conversa de eu tô plantando no reino. Eu vou investir na vida desse cara aqui, para que ele seja um bom profissional, e talvez o cara vai se tornar um bom cozinheiro, e talvez alguém num restaurante um dia vai desfrutar dessa boa comida. Sim. Entende? Plantar... a plantação é muito maior, ela vai muito além, e eu acho que é isso que tem que ser o nosso foco. A gente tem que olhar um pouco para esse tipo de estrutura. Que estrutura a gente está construindo para o mundo, que acho que foi um pouco que o Johnny falou. Sim. Né? Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar algo para as próximas gerações. Talvez conhecendo, talvez não te conhecendo. Tu não precisa começar grande, né? Não. Paga a faculdade de 300 pilas, se tá sobrando de alguém. Seja uma boa pessoa, ajude uma velhinha a atravessar a rua, né, cara? É simples. Né? Para acabar, só vou falar da Nutri. Boa, né? sim, Vou puxar um pouquinho, importantíssimo. já que estamos falando disso. A Nutri hoje atende 110 crianças. Cada criança custa por mês para Nutri em torno de R$500. Cara, a dificuldade para arrumar 10 pessoas para adotarem uma criança por ano é absurda. Sim. Entendeu? Tem empresas que faturam grana, muita grana, só que o cara ele não se desprende e fala assim, cara, eu vou mudar o mundo de uma criança. Tu não vai mudar o mundo. Sim. O mundo você não muda. Né? A não ser que, sei lá, cara, você se torne presidente do país e tu tem um poder, ou tu tem muita grana para fazer uma transformação significativa para o mundo. Sim, mas tu pode ajudar... O mundo de uma criança. Sim.
Uau. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Não só essa consciência social, mas essa consciência de, cara, a gente não pode ser essa sanguessuga. Sim. Né? A gente tem que ser pessoas abençoadoras. Acho que a gente tem que parar de querer ser abençoado por Deus e ser o instrumento para abençoar as pessoas. Ser a resposta de oração, sabe? Sim. Eu acho que a gente quer muito que Deus responda a nossa oração e a gente esquece de ser a resposta de oração. Uau. É sobre isso. Acho que tu encerrou certíssimo. Olha a Nutri, é legal pra caramba. Léo, qual é o Instagram deles? @NutriResgate. E é sobre isso. Fiquem com Deus. Até o próximo, gente. Um abraço.